Sejam bem-vindos à minissérie produzida pela RSE Consultoria, né, a minissérie sobre gerenciamento de riscos. Essa minissérie, estaremos gravando o segundo capítulo, né, onde nós estaremos comentando sobre os indicadores de segurança de processo Tier 1 e Tier 2, né, ou nível 1 e nível 2, conforme a norma API 754 e o guideline do CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety. É importante comentar que o módulo inicial que produzimos e disponibilizamos para vocês, ele trata de uma forma ampla o que são os indicadores de segurança de processo, a importância desses indicadores para a implantação de um sistema de gestão de segurança de processo bem-sucedido, né? Indicadores proativos e indicadores reativos, ou seja, indicadores que fortalecem a implantação do sistema de gestão e indicadores que demonstram como está a performance ou a eficácia da prevenção em segurança de processo na organização, pois estão retratando as ocorrências de segurança de processo. São esses denominados indicadores reativos. Então, esse segundo módulo, né, nós trazemos como uma referência para permitir aos nossos clientes e parceiros aqui no Brasil uma possibilidade de conhecer e aplicar conceitos e tecnologias aplicadas no mundo inteiro, né, nos maiores centros industriais e de tecnologia de gerenciamento de risco. Nós trazemos o padrão, né, que é o CCPS Guideline e vinculado à norma API 754. Bom, e como mencionado, o nosso objetivo nesse módulo, né, nesse segundo vídeo, é apresentar a vocês os dois primeiros itens ou dois primeiros níveis de indicadores de segurança de processo, que é o incidente de segurança de processo e o evento de segurança de processo. O incidente de segurança de processo é uma ocorrência, um acidente onde ocorre a liberação de um produto perigoso, uma energia que supera os pontos de corte, o que eles chamam, que se chama em inglês threshold criteria, onde, a depender do produto, a depender do perigo associado a esse produto e energia liberada e suas consequências, você classifica um evento como ou um acidente, ou essa liberação, como nível 2 ou nível 1. Nível 1 é um evento de maior gravidade e nível 2 é um evento de menor gravidade do que o nível 1. Então, no primeiro módulo, no primeiro vídeo, explicamos com bastante detalhes o que são esses níveis 1, 2, 3 e 4. Nesse vídeo, estaremos apresentando sobre o que são acidentes e incidentes nível 1 e nível 2, e no próximo vídeo estaremos apresentando os níveis 3 e nível 4. Bom, então, para entendermos claramente o que é um evento de segurança de processo nível 1, é importante voltarmos e revisarmos o conceito de que, para fim de definição de indicador reativo de segurança de processo, existem 4 características ou critérios que são fundamentais para caracterizar se um evento, se um acidente é ou não de segurança de processo. Quais são esses critérios? Primeiro, envolvimento com o processo. O segundo critério, o ponto de liberação, ou seja, a quantidade liberada de produto, ela deve estar acima do limite mínimo para reporte. Ou seja, os guidelines da API 754 e o guideline do CCPS possuem uma longa lista, uma extensa lista de produtos químicos e classifica esses produtos químicos definindo aquela quantidade mínima de liberação daquele produto específico e que acima daquele limite, daquele ponto de corte, é um evento nível 1 e abaixo daquele limite seria um evento nível 2. Bom, e se o meu produto não estiver nessa lista dos produtos identificados e listados? Existe uma tabela que define, em função das características físico-químicas do produto, onde você classifica e qual o ponto de corte que deve ser adotado para aquele produto ou substância de mais de um produto especificamente. Bom, o terceiro critério é a localização. Então, é extremamente importante que o evento ele esteja numa unidade industrial, ele esteja relacionado ao processo e ele tenha
Envolvimento com o processo, como está claro, o evento Tier 1 ele tem que ter uma liberação acima desse ponto de corte. A localização é estratégica, ou seja, se eu tiver a liberação de um produto fora da unidade industrial, então eu tenho a liberação de um gás no refeitório. É um acidente de segurança de processo? Não é. Nós vamos estar vendo exemplos, mas não seria um evento de segurança de processo. Por quê? Porque não está relacionado ao processo produtivo. E, óbvio, também o quarto critério é uma liberação aguda. Nós conversamos, é um critério que ele é sensível, às vezes não é fácil as empresas identificarem essa característica. Todas as vezes que uma liberação de produto estiver prevista no projeto original da unidade, ou seja, for algo como uma limitação da tecnologia ou algo inerente à tecnologia, seja uma liberação fugitiva, seja uma liberação prevista em projeto, tipo descarga de válvulas de alívio, descarga de válvulas de segurança, não se caracteriza essa liberação como um acidente de segurança de processo. Bom, o que é o envolvimento com o processo? É importante entendermos principalmente esse primeiro critério, porque ele é um critério que ele já elimina, eventualmente, as dúvidas em relação a caracterizar ou não um evento como um evento de segurança de processo. Então, o incidente ou acidente satisfaz ao critério de envolvimento químico ou com processo químico, caso o texto abaixo seja verdadeiro. Vamos ler esse texto na íntegra e interpretar. Então, um processo esteve diretamente envolvido no dano causado. Ou seja, a consequência, o dano, tem correlação com o processo produtivo / produto. Para este propósito, o termo processo é amplamente utilizado para incluir o equipamento e a tecnologia necessários para a produção química, petroquímica e refino, incluindo vários equipamentos, como reatores, tanques, tubulações, caldeiras, torres de resfriamento, sistemas de resfriamento, etc. Portanto, um incidente sem envolvimento direto com o processo ou com o produto, por exemplo, um incêndio num prédio, mesmo numa área industrial, mesmo se esse edifício estiver dentro da área industrial, ele não é considerado como um evento de segurança de processo. Bom, limites para reporte. Esse critério também é extremamente importante porque ele traz para nós o conceito se eu classifico ou não esse evento como nível 1 ou nível 2 ou níveis mais abaixo. Então, uma liberação não limite para reporte, uma liberação não planejada e não controlada de qualquer material. O que é que isso quer dizer? Quando você fala não planejada e não controlada, é o quê? Não previsto como uma operação normal ou prevista no processo produtivo ou na tecnologia daquele processo ou no memorial descritivo daquela planta. Então, é uma liberação não planejada e não controlada de qualquer material. Qualquer material, incluindo materiais não tóxicos e não inflamáveis. Por exemplo, vapor, condensado quente, nitrogênio, CO2 comprimido ou até ar comprimido. Isso foi um avanço, inclusive, da primeira edição do Guideline do Center for Chemical Process Safety, em 2007, que editamos o primeiro guideline, onde estivemos envolvidos na edição, na criação desse book, e em 2010 revisou-se, incluindo produtos não tóxicos e não inflamáveis. Antes se previa apenas produtos perigosos, né? Produtos tóxicos e inflamáveis. E na revisão de 2010, alinhando com a norma, o Standard Mundial da API 754, foi incluído essa gama, considerando-se também não apenas materiais ou produtos tóxicos e inflamáveis, mas qualquer tipo de material que esteja envolvido com o processo produtivo e que venha, ao se liberar, causar uma perda, causar uma consequência indesejada. Bom, então vem, nota, um vapor, condensado quente, ar liquefeito ou ar comprimido estão incluídos nessa definição somente se essas liberações resultarem em uma das consequências que não seja uma liberação quantitativa de limite. O que quer dizer isso?
A liberação desses produtos inertes, ou seja, não tóxicos e não inflamáveis, se caracteriza como um evento se ele resultar num dano, numa consequência de dano pessoal, de dano material, etc, 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 além do próprio processo da liberação como um todo. No entanto, outros gases não tóxicos, não inflamáveis, com limites definidos na UNDG, divisão 2.2, tá, como nitrogênio, argônio, CO2, comprimido, etc., estão incluídos em todas as consequências, incluindo liberações de limite. Ou seja, esses produtos, que são gases críticos e potencialmente danosos à vida humana e ou inflamabilidade, eles, além da avaliação da consequência da liberação, eles devem ser considerados no ponto de corte, assim como todos os outros produtos químicos com suas características físico-químicas específicas, né? Bom, o que é importante a gente entender? Por exemplo, um acidente fatal e ou uma lesão, um afastamento, né, de um empregado ou contratado, ou hospitalização e ou fatalidade de terceiros, isso é um tipo de consequência que se enquadra como uma consequência crítica para um evento Tier 1, para um evento nível 1. Ou seja, se eu tiver um acidente fatal e ou um acidente com perda de dia de trabalho de um empregado, um contratado, ou hospitalização e ou fatalidade de terceiros, ou seja, comunidade. Quando são terceiros, não empregados e contratados, são o quê? Pessoas externas, comunidade. Uma decretação oficial de evacuação da comunidade ou de abrigar shelter in place. Se aquele evento provocar a evacuação da comunidade ou o direcionamento das pessoas a um local seguro, que se chama shelter in place, caracteriza-se já como um evento Tier 1. Incêndios ou explosões que resultem em custos diretos iguais ou superiores a $25 mil para a empresa. Ou ainda a liberação aguda de inflamáveis, combustíveis ou químicos tóxicos superiores às quantidades limites de liberação da tabela 1, que é aquela tabela que mencionamos, que são os pontos de corte, a depender do produto. Tá? Esse item é importante, essa mensagem é importante. Liberações incluem aquelas provenientes de descargas de dispositivos de alívio, diretas ou através do dispositivo de abatimento, ajusante, que resulte em carreamento de líquido, descarga para um local potencialmente inseguro e que gere necessidade das pessoas evadirem para um shelter in place, ou seja, um local seguro dentro do site. Ou seja, que gere consequências internas à unidade ou até medidas de proteção, como, por exemplo, ao público, como fechamento de redes ou rodovias, etc., etc., pela liberação de um produto perigoso, né, mesmo assim, através de dispositivos de alívio. Essa tabela, ela traz uma referência, né, para os produtos classificados, zona A, zona B, zona C e zona D, onde aqui se define essa quantidade que seria o ponto de corte. Para a partir dessa quantidade, já seria classificado como um evento nível 1. E aí é importante entendermos que a classificação 5, 6 e 7, ela se enquadra e ajuda muito a nós, né, que estamos classificando os eventos, que se não identificarmos o nosso produto nas 4 categorias, né, de materiais nas zonas A, B, C e D, nós estaremos enquadrando este produto, em função das características físico-químicas, nessa categoria 5, 6 ou 7. É importante mencionar que essa quantidade limite dessa terceira coluna é a quantidade limite para liberação do produto na atmosfera. Quando eu tenho a liberação desse produto indoor, ou seja, num ambiente fechado, essa quantidade reduz-se em 50%, como pode ser visto na última coluna dessa tabela, onde, caso a liberação desse produto ocorra em um ambiente fechado, um ambiente confinado, essa quantidade, ela, como mencionado, é reduzida em 50%. Bom, além da classificação, se é ou não um evento
de segurança de processo, e se é um evento de nível 1, nível 2, nós podemos classificar a severidade desse evento. Essa severidade ela é classificada em 4 níveis, 4 categorias da consequência que esse evento promoveu ou causou. Primeiro, consequência, a segurança, saúde humana. Segundo, que consequências foram geradas em função da ocorrência de um incêndio ou explosão, incluindo-se aí sobrepressões, né? Bom, o terceiro item é o potencial / impacto químico, o que quer dizer se essa liberação ela extrapolou os limites da empresa e se causou, por exemplo, potencialmente dano fora da empresa, atingiu comunidade, né, e causando potencialmente inflamabilidade ou dano em função de nuvem inflamável, tóxica ou explosiva fora dos limites da empresa. Então, esse seria o que se chama de impacto do efeito químico, né, desse vazamento. E o último item, impacto à comunidade ou meio ambiente. Então, são 4 categorias que se avalia, e essas 4 categorias nós classificamos em função do evento, da liberação como um todo, né? Cada categoria dessa tem um número de pontos mínimo, que é 1 ponto, caso a consequência seja mínima ou até não aplicado, caso não ocorra nenhum evento relacionado, por exemplo, a um determinado critério, ou até 27 pontos por cada uma das categorias. Então, é simples entendermos que a pontuação máxima a nível de consequência, de severidade, que um cenário acidental pode ter são 108 pontos, que é atingir 27 pontos em cada uma das categorias. Por exemplo, fatalidade fora do site, no caso de segurança e saúde humana, danos ativos, né, danos em função de explosão e incêndio acima de 10 milhões de dólares, né, liberação química com potencial de fatalidades dentro do site ou fora do site. Então, ou seja, o potencial, aqui eu classifico não apenas o dano real, mas o potencial daquele vazamento. E, na última coluna, por exemplo, a nível de danos a impacto à comunidade ou meio ambiente, cobertura em mídia nacional por vários dias, remediação ambiental com necessidade de custos acima de 2,5 milhões de dólares ou outro impacto significativo à comunidade. Importante entendermos que esses critérios, tanto de severidade quanto de classificação de eventos, hoje é um critério mundialmente discutido e aprovado. Participamos do grupo de discussão e de harmonização desses critérios. Levou-se 2 anos e meio, num processo de discussão envolvendo representantes da América do Norte, da América do Sul, onde fizemos parte, da Europa, da Ásia, né, e da África, né, onde empresas, representantes e até associações participaram dessa discussão por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né, para que pudéssemos harmonizar todos esses conceitos. Então, a vantagem de se seguir esses conceitos é que, se a empresa está reportando conforme esse critério, ela consegue fazer benchmark. E é extremamente importante, além de ter os indicadores, monitorar os indicadores internamente para a empresa e entre as unidades da empresa, que permita se comparar com outras empresas do mesmo segmento de negócio, quiçá de segmentos de negócio diferentes, para entender como que está a performance da empresa em relação a concorrentes ou até empresas de outros segmentos que sejam benchmark em relação a essa questão de gerenciamento de risco e prevenção de grandes acidentes. Bom, então tratamos o evento, o acidente de processo, o evento nível 1. Vamos identificar agora o que é um evento de segurança de processo nível 2. Então, antes, quando passar para o nível 2, eu queria destacar os termos. Na API 754 e no guideline do CCPS, o nível 1 é chamado PSI, ou PSI, que é Process Safety Incident, que é um acidente ou incidente de segurança de processo. Isso no nível 1. Quando vamos para o nível 2, ele muda a legenda, sai de PSI para PSE,
é um Process Safety Event, onde uma das coisas que vamos ver na característica principal de um evento nível 2 é que se assemelha bastante em relação aos 4 critérios, né, que falamos anteriormente, ou seja, recapitulando, são envolvimento com o processo, a liberação, a única diferença está aqui, está entre o limite mínimo e 10% do limite mínimo. Ou seja, entre 10% do ponto de corte e o ponto de corte seria Tier 2. Localização e liberação aguda ainda tem que ser considerado. Então, assim, a contagem de eventos Tier 2 representa aqueles incidentes de perda de contenção primária, que é Loss of Primary Containment, LOPC, com a consequência menor que o Process Safety Incident ou nível 1. Bom, os eventos de nível 2, mesmo os que foram contidos com o sistema de contenção secundário, eles indicam o que é importante: deficiência das barreiras de segurança que poderiam ter prevenido a ocorrência desses vazamentos, né? Então, por isso é importante a gente monitorar pequenos vazamentos, porque nós vimos que, por exemplo, algumas substâncias, o ponto de corte pode ser 50 quilos, ou até 25 quilos de liberação do produto. E aí, 10% do ponto de corte, nós estamos falando de 2,5 kg para produtos muito agressivos, muito tóxicos, né? Ou com extrema potencial de explosividade. Então, pequenas liberações já devem ser caracterizadas como Tier 2 e se estudar, avaliar o potencial e buscar identificar por que estão ocorrendo essas pequenas liberações. Bom, definição e consequências do indicador Tier 2, da mesma forma que no indicador Tier 1, o indicador Tier 2 nós devemos estar monitorando, devemos estar acompanhando esse nível de vazamentos e atuando junto com a área de confiabilidade e integridade da organização, que é a área de manutenção, fortalecendo esse conceito de prevenção de vazamentos de produtos perigosos. Não podemos tratar ou aceitar esse antigo jargão, né, de que liberar produto acidental, ou seja, furar uma linha ou liberar um produto perigoso por um equipamento, por um sistema, é algo inerente ao processo produtivo. Isso não pode ser tolerado, nós temos que mudar essa cultura antiga e ainda existente em muitas organizações no mundo inteiro, mas nós temos que mudar essa prática, temos que mudar esse conceito de que deve ser evitado a liberação de qualquer produto perigoso. E a forma de se evitar e se eliminar a possibilidade, né, eliminar o vazamento de produto perigoso é monitorando. É monitorando quais as causas e monitorando por que esses vazamentos estão acontecendo. Bom, como indicador, nós temos a taxa de vazamento, ou seja, a taxa de ocorrência de eventos nível 1 e nível 2, que é mais ou menos parecido com a taxa de frequência de acidentes ocupacionais ou do trabalho, que é o número de eventos que aconteceram, nível 1 ou nível 2, a depender da taxa que você está calculando, que se chama Process Safety Incident Rate, né? Então, se ocorreram 10 acidentes nível 1, 10 vezes 200 mil casos estejamos reportando para a benchmark, para a América do Norte. Se tivermos para o Brasil ou Europa, pode ser a base de 1 milhão. 10 vezes, ou seja, o número de eventos, 10 vezes 1 milhão, e dividido pela soma de homem-hora, empregados e contratados, direta ou indiretamente exposto àquele risco de processo. Esse denominador é extremamente importante, porque ele difere um pouco do indicador de segurança de trabalho das empresas. Por exemplo, pessoas que estão nos escritórios, nas áreas administrativas, fora das fábricas, nos centros das cidades, computam para taxa de frequência de acidente ocupacional. Esses profissionais não computam para taxa de frequência de acidentes de processo. Por quê? Porque se ocorrer uma liberação aguda, né, de um produto perigoso, e ocorrer uma nuvem tóxica, ou um incêndio, ou uma explosão, essas pessoas que estão a dezenas ou centenas de quilômetros não são potencialmente impactadas, né? Ou seja, não podem causar lesão nessas pessoas, não se causa dano nessas pessoas. Portanto, é importante destacar
que o denominador do homem-hora trabalhado são pessoas que estão potencialmente impactadas por a liberação deste produto ou essa energia. Bom, portanto, se recomenda que seja feito tanto essa estatística, esse rate, né, essa taxa de eventos nível 1 como nível 2, separado. Então, eu tenho a taxa de frequência de acidentes nível 1 e a taxa de frequência de eventos nível 2. Bom, existe um outro indicador, para finalizarmos a linha de raciocínio, que é o Process Safety Incident Severity Rate. O que é o quê? É a soma das severidades de todos os eventos de segurança de processo que ocorreram, né? E aí você vai, por exemplo, para todos os nível 1. Então, qual foi a severidade do acidente de 1 a 3? Foi 50 pontos. O nível 1, 50 pontos, nível 2, 30 pontos, nível 3, o terceiro acidente, 20 pontos. Então, 100. Soma total de pontos de severidade, 100. Qual é a severidade dos eventos nível 1? É o total de score, 100 pontos, vezes o 200 mil ou 1 milhão, a depender da base que esteja analisado, sobre o total do homem-hora trabalhado. Então, esse é o indicador que ele se assemelha à taxa de severidade de eventos ocupacionais. O que é importante entendermos para finalizar a linha de raciocínio? O que é desejável numa organização? Quando se implanta os indicadores de segurança de processo, é natural que a organização passe a reportar, a investigar e a monitorar um número muito maior de vazamentos que antes monitorava e que eram tratados apenas como eventos normais e que abria-se ordem de serviço, ordem de manutenção, para se reparar uma linha, reparar um equipamento, e tratava-se isso como um evento normal ou um evento para abertura de uma ordem de manutenção, para se corrigir, com o risco de parada da unidade, mas não com a visão de ocorrência potencial de um grave acidente e que, às vezes, pode até perder a unidade inteira. Então, ao estarmos monitorando esses indicadores, há uma tendência, se estivermos implantando um sistema de gestão de forma eficaz, que aumente o número de eventos reportados, nível 2 e até nível 1, né? E que, com o tempo, esses indicadores nível 1, com as ações de integridade e confiabilidade, com as ações de disciplina operacional, melhoria de cumprimento de padrões e procedimentos, etc., ou seja, com a implantação do sistema de gerenciamento de segurança de processo, esses acidentes nível 1, esses eventos, esse incidente nível 1, eles reduzirão. Os eventos nível 2, eles reduzirão numa taxa um pouco menor, porém, eles vão diminuindo a severidade. Então, por isso que é importante estar monitorando tanto a taxa de frequência de eventos nível 1 como eventos nível 2, como estar monitorando a severidade desses eventos. Por quê? Porque é natural que, com a ação proativa e preventiva nas organizações, a severidade dos eventos eles comecem a cair gradualmente. Quando falamos de cair severidade de acidentes de processo, nós estamos falando de reduzir acidentes pessoais, estamos falando de reduzir paradas de produção, estamos falando de reduzir perdas materiais significativas. Acidentes de processo têm um potencial de danos materiais extremamente relevantes, de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e milhões de dólares, né? E estamos falando de potenciais danos de redução e eliminação de potenciais danos à imagem da organização extremamente significativos. Bom, ainda para terminar a apresentação do Tier 2 e finalizar a nossa apresentação, nós recomendamos que as empresas implementem os indicadores nível 1 e nível 2 e, pelo menos nos primeiros 2 anos, não se defina meta. Meta, quando eu falo, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, está subindo o reporte de indicadores, e aí, de repente, os líderes definem, não, nós temos que ter no máximo 5 acidentes, ou seja, você nem criou uma base histórica. E aí existe um risco muito grande da organização como um todo e da cultura da organização, de uma forma reativa, passar a ocultar ou minimizar a classificação, reduzir a classificação desses eventos. Daí o próprio guideline do CCPS, com todas as estratégias e books
que apoiam a implantação de indicadores de segurança de processo, recomenda-se que os indicadores que possuem uma forte influência de exposição de estruturas organizacionais e a exposição de pessoas, que, enquanto eles não adquirirem maturidade dentro da organização, esses indicadores, esse conhecimento, esse conceito e as lideranças não adquirirem uma maturidade para tratar esses números de uma forma real, de uma forma proativa e estimulando que esses números eles reflitam a realidade da organização. Enquanto isso não acontecer, é um risco muito grande nós definirmos metas robustas, agressivas e que não estarão retratando a realidade. Bom, então esse material ele estará disponível. Eu não vou mencionar mais aqui esse evento. Aqui a gente lista 12 cases, 12 exemplos de eventos que não são classificados como eventos nem Tier 1 nem Tier 2, né? São eventos que estão fora dessa categoria por não estarem atendendo aqueles 4 critérios que mencionamos. E, com isso, nós gostaríamos de reforçar, né, a importância das empresas do nosso país, empresas pequenas, médias e empresas grandes, de passarem a tratar os indicadores de segurança de processo como informações estratégicas de negócio. Por que são informações estratégicas de negócio? Não apenas porque estão relacionadas a requisitos legais aplicáveis, não apenas porque estão relacionadas a licenças de operação dessas unidades industriais, né? Não apenas de indústria química, petroquímica, óleo e gás, etc., mas toda operação, todo negócio que for enquadrado na necessidade de um PGR, de um Programa de Gerenciamento de Risco no Brasil, há necessidade de estar monitorando, de estar registrando esses eventos. Através de quê? Do elemento de investigação de desvios, investigação de acidentes e desvios. Bom, queríamos finalizar o segundo vídeo, né, dessa minissérie relacionada a indicadores de segurança de processo, e na próxima semana estaremos lançando o terceiro e último vídeo e fechando com os indicadores nível 3 e nível 4, podendo assim gerar um informe, uma contribuição básica para vocês, para as organizações, de como entender minimamente a importância de ter esses indicadores, né? De construir o conhecimento e a aculturação dentro da sua organização do que são os indicadores de segurança de processo e como implementá-los. Bom, muito obrigado a todos e estaremos juntos na próxima semana.